Boa noite, pessoal. Terça-feira, 6 de setembro. A gente está pré-feriado, 7 de setembro, então hoje a gente vai fazer um programa mais curto, mas no último programa da semana passada, a gente ficou aquele gostinho de quero mais, e basicamente o Marcelo Médici, que esteve conosco na semana passada, volta hoje para falar para vocês o tema que ele discute muito, que ele estuda muito, que é o câncer gástrico. Então ele falou, eu preciso voltar para a gente falar sobre câncer gástrico. Então a gente convidou ele, que episódio que é hoje? Que episódio que é hoje? Agora é 75º. Não, quarto. Bom. Acho que é quinto. Bom. Quarto foi semana passada. Não foi semana passada? Bom, então semana passada, o quarto já é o quinto. Mas que seja. Então hoje, Abel, a gente vai ter o Marcelo de novo com você. Eu acho que o Marcelo está tendo a honra de ser o primeiro convidado a dar um repique no Pode Plus. Porque lá não falamos sobre câncer gástrico. Eu acho um tema super importante, que ele vai abordar isso com muita clareza. Eu vou lá para falar sobre câncer gástrico. E a gente conversou... Falou de tudo, menos câncer gástrico. Então a gente está dando esse espaço do câncer. É muito legal. O que a gente vai dizer para os nossos amigos que estão acompanhando? Temos que agradecer a GCA mais uma vez, no dia de hoje, e pedir para curtir, para avaliar o canal, para divulgar o canal. O nosso Instagram. O pessoal precisa Faz tempo que a gente não fala do nosso Instagram, pessoal. Pode Plus, né? O Instagram é um meio de comunicação super importante que vocês têm para dizer o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer. Todos os convidados. E o mais importante de tudo, né, eles podem dar sugestões. Quem tem uma interação maior que especialidade médica. Eu acho que isso é importante. Deixa eu falar uma coisa, acho que a gente nunca já falou isso várias vezes, mas é que faz tempo que a gente não fala. Mas todos os nossos episódios estão no YouTube, gravado. Você pode assistir desde o primeiro. Exatamente, assistir um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. A gente está evitando fazer cortes como outros podcasts, porque acho que o programa você pode andar, pode ir para frente, ele é todo, assim, você consegue acessar. Sim, então a gente tem lá mais de 70 episódios, hoje é 75, está acessável. Né, Abel? E é para a vida toda, né, Pia? Para a vida toda, se Deus quiser, né? Bacana é isso. E é bacana porque vocês vão ter oportunidade de, não só de ver, mas de rever episódios que vocês gostaram, compartilhar esses episódios com a sua rede de conhecimento. Isso é muito importante. E hoje, então... Poxa, Abel, nós trouxemos de novo. Marcelo, queria agradecer você por poder de novo estar conosco. E agora para discutir um tema que realmente eu acho que é a sua expertise, que você se preocupa com isso, você participa de campanhas, você é o cabeça de algumas campanhas, e agora nós estamos na primeira semana de setembro, e é o mês, né, da campanha de prevenção do câncer gástrico, e a gente não poderia deixar de comentar sobre isso. Eu gostaria que você colocasse para nós, hoje, como é que está o câncer gástrico, qual a incidência, como é que está o câncer gástrico no Brasil? Em primeiro lugar, sou eu que tenho a honra, não é nem um repique, nem que seja a primeira vez, isso é uma honra daqui. Muito obrigado de novo, ao contrário, essa honra mesmo, é outro convite, e falar com médicos é diferente, né, e de alto padrão é outro tipo de conversa, né, então muito obrigado. De fato o tema merece, né, e no fundo o que eu vou tentar passar é de esforço de muita gente, de um time, e como tem que ser, e multidisciplinar, né, para o povo entender, né, gástrico, né, porque todo mundo vê gastroenterologia, né, gastro, né. Quando você é estrito, gastro, tenta se aplicar mais a estômago. Né? Enteron, é intestino como um todo, mais intestino delgado também na prática, tem o cólon, que é intestino grosso, e reto faz parte. Eu digo por quê? Porque quando fala gastroenterologia, né? Então, e o esôfago? Faz parte também, porque no fundo o tubo gastrointestinal vai do esôfago, que é o primeiro, que sai da nossa garganta e vai indo vertical e vai até o canal anal, o ânus, né? Sim. E no caso do estômago é bom falar, porque às vezes a própria relação do começo do estômago, que é o fim do esôfago, faz parte da problemática do câncer de estômago. Que é o câncer da cárdia. Quer dizer, essa região de transição... que é da cárdia. Que chama-se cárdia, e ela vem um pouco do grego antigo, que era próxima do coração mesmo, né? Cardio, né? Mas é uma transição. Para você ter uma ideia, para não entrar muito no detalhe, até hoje tem uma briga, uma dessas guerras religiosas que ceifam vidas ao longo dos milênios, de definir o que é a cárdia, entre cirurgiões mais afeitos ao esôfago, mais afeitos ao estômago, anatomistas, a parte endoscópica, quer dizer, de dentro do órgão, que é um tubo, né? Como eu falei da outra vez, se você pegar da boca ao ânus, que a boca começa, é um tubo só. Imagine um cilindro, né? Um tubo oco, às vezes preenchido por algo, né?
com a diferença que o estômago faz uma forma de uma bolsa, assim, olhando de frente, assim, parece às vezes um J, uma coisa assim, um feijão. É claro que o tubo em si, o trato gastrointestinal, tubo gastrointestinal, né, de novo, ele, vamos dizer, começando do esôfago na garganta, o primeiro, a parte do tubo está aqui, né, porque a boca é ampla, é uma caverna, né, então, do esôfago até lá. Então, essa transição que deveria ser feita, de fato, aqui abaixo desse ossinho, quando a gente fala popularmente na boca do estômago, é o chamado abdômen, a barriga, né? Se tiver para cima seria o tórax, né? Então, até em cirurgiões de tórax, ao longo do tempo, então, quando a gente faz endoscopia, endo quer dizer dentro, todo mundo conhece a palavra, endoscopia, é porque é uma mangueirona aí com fibra ótica, né? Então ela dobra, ela tem uma câmera na ponta, iluminada também na ponta. Então, como é uma perpendicular, tem que iluminar o que eu vejo. Então, o que eu vejo é o que eu vejo exatamente na perpendicular. Aquela foto que às vezes a pessoa vê, ele tem que entender que é o olho dele como se fosse a câmera desse aparelho chamado endoscópio, olhando de frente, perpendicular. Então, quando ele vê uma coisa assim meio fechada, que parece um diafragma, né? Que no meio está meio escuro, né? Sabe quando contrai? Sim. Imagine-se dentro de um tubo. Justamente, o tubo é um túnel que teria que estar escuro, né? Só que como não é um tubo rígido, não é um cano, né? Que nem de plástico, PVC, encanamento, então ele é elástico, então ele pode também contrair um pouco. Na hora que ele contrai, você só vê parte do revestimento do tubo, né? Todo tubo tem um revestimento. Sim. Então é por isso que você vê alguma cor dele, e se ele fechar um pouco, fica meio escuro. Quando abre mais, aí você vê só rosa, cor de rosa, coisa amarelada, coisa assim, porque abriu-se, né? O interior daquele coisa oca. Então, só para te falar, a cárdia, se você perguntar para quem vê por dentro, quando terminou o revestimento do esôfago, para começar do estômago, é uma maneira de ver. Por fora, o limite dos dois. Até hoje tem briga, viu? Então não é o momento aqui de entrar. Mas cárdia, sim, faz parte de estômago. Vamos colocar como começo aqui, que envolve essa mudança. Sim. Portanto, precisa falar do esôfago nesse aspecto. Termina o esôfago numa válvula muito determinada com o músculo dele, aí termina o órgão chamado estômago, a palavra gastro. Então, o câncer de estômago, portanto, câncer gástrico, que vai envolver cardio e outras, precisa entender o seguinte, é um problema de saúde pública mundial e até hoje. Pra vocês terem uma ideia, eu vou falar do Brasil, que é a tua pergunta. Vamos começar do mundo e o Brasil, sim, mais ou menos a mesma coisa. 2022, avançado no século XXI, no mundo, ambos os sexos, você tem como causa de mortalidade por cânceres, o estômago é o quarto. Homens e mulheres. Ambos os sexos. Ou seja, imagina, da competição que todo mundo conhece de frequência, nós temos mama, próstata, pulmão, logo abaixo o estômago. Ainda hoje é um enorme matador. Eu uso essa palavra de propósito porque para ter um impacto, porque infelizmente, por N razões, a maioria da população não sabe, em parte não teve muita mídia, por isso que uma das minhas atividades como membro, um orgulho, um privilégio, da Associação Brasileira de Câncer Gástrico, a BCG, criada há mais de 20 anos, né, em 1999, por várias faculdades, eminentemente científica, acadêmica, por membros de várias faculdades de medicina brasileira. Hoje quem é o presidente? Então, isso a cada biênio muda. Atualmente temos a honra de ter a primeira mulher, que é a professora Nora Forones, maravilhosa, professora titular de oncologia da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, o antigo... Cirurgião? Não, ela é oncologista. Então, por sinal dos tempos, que faz parte da mudança do câncer de estômago... Não, por causa até do tratamento importante. Até então, até poucos anos atrás, não havia tratamento chamado oncológico, quimioterápico, relevante para o estômago, evidentemente cirúrgico. Mas já mudou nos últimos anos, então, se fundou em 95 a organização, a Associação Mundial. Internacional. Estávamos lá, nós, todo mundo, os professores da época, em 1995, vocês não tinham nascido ainda, eu estava lá, em Kyoto, Japão, com razão, porque o Japão, dentro do câncer de estômago, é o principal país que, ao longo das décadas, pesquisou, normatizou e fez resultados. Então, de 95 para frente, criou-se essa associação e tem congressos a cada 2 anos. Já nós, em 99, a nossa influência brasileira é totalmente ligada ao Japão, criamos a nossa. Depois, aos nossos esforços, principalmente o professor Bruno Zuberstein, quero destacar, que já esteve aqui, que eu sei, e que foi da BCG, presidente,
Ele também ajudou a criar com outros a Associação Latino-Americana, tem vários países da América Latina para interagir. Então, o que acontece? Sempre os presidentes dos congressos mundiais né, eram cirurgiões, era normal. Pela primeira vez em 2019, recente, que ainda deu sorte, porque no ano seguinte estourou a pandemia, eu até fui convidado a dar uma palestra de epidemiologia da América Latina. Foi falado pela primeira vez desde 95, um oncologista clínico foi o presidente do Congresso Internacional, porque já havia um número suficiente de protocolos quimioterápicos com eficácia, seja adjuvantes ou não, podemos falar depois, ou até da imunoterapia. Aquela imunoterapia que é nova. Então, o que eu quero dizer, a professora Nora Foroni também é sinal dos tempos de ser oncologista clínica da nossa associação, mulher. Então, novos tempos. E a nossa associação está devendo tempo. Marcelo, deixa eu aproveitar você, que o nosso tempo é curto agora, para a gente não perder algumas perguntas que são importantes até para o nosso público que está acompanhando e tem preocupação com o câncer gástrico. Qual é a região do estômago que dá mais? Então, primeiro imaginem visualmente, de frente, o estômago acaba olhando de frente de uma forma que tem um J, assim, é uma bolsa, que eu falei, imagina uma bolsa, aqueles filmes da Legião Romana que eles tomavam vinho naquela bolsa, né? Bolsa, ela faz um J, ou às vezes meio um feijão, coisa assim. Então, a partir de cima, cárdia, que é o começo, aí do lado chama fundo, aí no meio corpo, lá embaixo antro, enfim, o termo não interessa. Mas vamos pensar o começo que é alto, médio e baixo, vamos dizer assim. Onde que é mais comum? Então, estatisticamente, sempre foi mais comum mais para baixo. Mais perto do duodeno. Que aí você também botou. Mas então, todo mundo sabe que tem muito médico acompanhando. Bom, mas para os leigos, né? Espero. Mas é perto do duodeno. Quando termina o estômago, começa a primeira porção do delgado, que justo tem um nome específico chamado duodeno. Então, no fim do estômago, vamos dizer assim, começa do duodeno. Classicamente era mais comum, especialmente de estratos sociais mais baixos ou menos recursos assim de saúde, de prevenção. Sempre foi muito comum isso. Inclusive é um dado importante. No mundo e muito no Brasil, ao longo dos anos, o do estômago, eu vou chegar no anticárdio, é importante isso, sempre afetou nos últimos anos mais e continua afetando gente de extrato social um pouco menos favorecido. Qual seja? São vários fatores, talvez, de prevenção, de acesso e, portanto, a importância, sim, do SUS e da área pública de poder e da campanha de prevenção, portanto, que é o que a BCG iniciou efetivamente de modo pioneiro no Brasil e até no mundo, e até hoje ninguém sabe disso, e por isso que a gente falou numa reunião que eu estava até presente em 2016, eu pensei, estava discutindo o que vamos fazer, estudos em conjunto, tem várias coisas que cada biênio o presidente faz. Eu até pensei, estava lá alguns colegas nossos, estava o Paulo Kassab, estava o Laércio Lourenço, que era da escola de presidente, estava a Marineide, o Colégio de Santa Casa, o Wilson Costa. Eu até falei, olha, como organização, estava começando, eu estava desde o início na associação, né? Mas eu estava oficialmente o privilégio, estava começando meu primeiro biênio na diretoria. Então, eu sou tímido. Vamos aproveitar o câncer, para a gente não esquecer um pouco a diretoria. Eu falei, senão o nosso público. Não, eu vou falar da campanha, você me der um minuto. Então, tanto lá, eu falei, o que podemos fazer de novo? O que uma associação pode fazer? Uma campanha de conscientização e prevenção. E levou muito tempo, depende dos poderes públicos. Você tem que fazer um projeto de lei, ele tem que ser sancionado, tem que mobilizar as fontes provedoras do pagador. É por isso que eu quis dizer da associação. Então, nós tivemos esse encargo aqui do trabalho, porque justamente para isso dar certo, tinha que pegar um trabalho de time, foi de todo mundo. Nos últimos anos, de um dos presidentes, acabei confiando no meu lado persistente, foi muito. Então, 2019, que eu quero citar, no mundo e no Brasil, deu para ir atrás disso, foi um momento de muito progresso. Mas aí todo mundo entende, veio a pandemia e congelou. Setembro. Quando é que começou setembro? Quando surgiu, 2016, 2017, nós escolhemos para um mês diferente. O mês de setembro, por uma questão de escolha, né? Mundial, não existe ainda no mundo. Nós criamos no Brasil, pela primeira vez, é inédito, uma campanha para ter esse escopo de orientação e prevenção, divulgação, que nós saibamos até hoje. No mundo também não tem, inédito. Nem todos os meses e cores são mundiais, algumas são nacionais. E por termos criado, isso que eu quero entender, a latino-americana, contatos internacionais, para ter essa ambição de levar para o mundo. E ser do Brasil que tem uma alta incidência para poder ajudar as pessoas. Então, o problema da cor é o seguinte, no começo deu dúvida, que depois você vê que todo mundo pega a sua cor. Verde não era uma cor ruim, porque seja o lado verde esperança, renovação, tinha muito já. Medicina. Até uma coisa curiosa,
A próstata, num país de preconceitos, brilhante, conseguiram uma coisa incrível que é o Novembro Azul. Veja, num país que ganha, né? Já havia o Outubro Rosa, porque as mulheres sempre foram mais sérias e organizadas que todo mundo, e graças a Deus já estavam com o Outubro Rosa da mama, que é importantíssimo, é o primeiro delas, com N campanhas, maratonas e tal. Acho que mundial, né? É mundial. Esse é mundial. Esse é mundial. Então, mas no fim, para não ficar, começou a misturar verde do mesmo mês aqui, amarelo e tal. Aí nós pegamos um pouco carona, não existe oficial também no mundo, mas então assim, extraoficialmente, a gente viu que tinha uma fundação americana de câncer gástrico que tinha uma cor que eles pegaram, que era um azul diferente, que em português é meio complicado, um azul pervinca. Azul pervinca. Ele é um azul bonitinho até, um pouco violeta, um pouco assim roxo, mas não é roxo, que é a cor roxa, é bonito até. É um nome complicado. Então, na prática, é um azul, só que é um azul diferente. Então, esse é oficial. Então, é um setembro azul, mas diferente do novembro azul da próstata, porque o azul da próstata é aquele azul mais tradicional, né? Mas assim, mais forte. E o dia escolhido desde 2016, 2017, quando foi lançado na Assembleia, no primeiro projeto de lei, temos que agradecer o deputado Márcio Camargo, para fazer jus. Claro, o professor Laércio conseguiu. Nós somos apolíticos, não ideológicos, não tem que ser, não tem nada a ver, é com quem nos ajuda, com quem temos para hoje. Sim. Então, foi lançado na Assembleia em 2017, né? Curiosamente, o dia foi dia 29, tinha uma coisa oncológica, mas o dia é dia 28 de setembro, e desde então, vários outros colegas do Brasil até se adiantaram de conseguir, o governador deles ir à frente a sancionar, né? E o São Paulo, que curiosamente que lançou, demorou para aprovar o projeto da Assembleia, né? Eu tomei mais contato de 2018 e 2019, quando confiaram a mim, é uma responsabilidade, confiaram a mim tocar, carregar a bandeira. Na época o presidente era Antônio Weston, do Rio Grande do Sul, brilhante professor, chefe da Santa Casa de Porto Alegre, e protocolos quimioterápicos que nunca existiam. Que então, em 2019, a primeira vez um oncologista em Tchecoslováquia, na Tchecoslováquia do mundo, ele até falou de pontes. É a ponte, finalmente, em oncologia clínica e cirurgia. Tchecoslováquia ele usou porque era um país ponte. Ele era alemão, mas fez a ponte. E por causa da imunoterapia que eu estou citando, porque o prefeito Bruno Covas usou, e é um caso importante a ser citado, né? Que triste caso, mas que deu mídia na época, né? Que foi da Cárdia e do fundo, eu vou chegar lá, tem razão para tudo isso. A tal imunoterapia que deu prêmio Nobel até recente, foi até rápido, que entrou em vários órgãos, o pessoal começa a ler para entender o que é. Nesse congresso foi incrível ter sessões que não tinha em nenhum outro antes, só de imunoterapia ou só de oncologia. Então também na BCG, a professora Nora e tudo mais. Então qual é o ponto que eu quero trazer? Que isso em São Paulo, o que demorou para ter um projeto de lei, aí trocou, e em 2019 fomos a Brasília, foi mais fácil Brasília, tem que ser federal, estadual e cada estado é municipal, porque envolve saúde pública e privada. Abel, faz sua pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando a tua expertise e quem está nos assistindo, a nível de ser prático, quais são os sintomas e sinais que as pessoas têm que prestar atenção para desconfiar de um câncer de estômago? Excelente pergunta, perfeito. Vamos no beabá. Primeiro, pode não ter nada. Como várias doenças gástricas, ele pode não sentir nada. Essa pessoa pode ter uma gastrite intensa até, ter a tal do esofagite de refluxo. Vamos citar isso aí, por isso que eu quis citar da transição para entender. É uma queixa comuníssima de qualquer consultório de gastroenterologia na população por várias razões, não pode negar essa existência. Frequentemente ela pode dar uma queimação, uma azia que começa tal na boca do estômago e sobe atrás do peito, assim, né? Então, o que é IT em medicina? Vamos falar. Todo mundo vive com gastrite. Gastrite é relevante para a pergunta, porque é o dia a dia de ter gastrite. E tem gastrites percussoras. IT em medicina, em qualquer lugar, é inflamação. Pode ser amidalite para amígdala, apendicite para apêndice, sempre diante. Daí o terminologia gastro, que é para estômago, lembra a diferença? Sim. É gastrite. Se for enteron, delgado, é enterite mesmo. Se for cólon, colite. Esôfago, esofagite. De refluxo, porque o refluxo, a palavra diz, aí é refluir, fazer entender, que nem uma água, né, do mar. Refluiu, do estômago voltou para cima, só que vem com ácido, agride o esôfago, que o conteúdo dele, o revestimento dele é meio a brincadeira, que nem o americano fala, ele é pago para descer a comida, não para ficar voltando muito com ácido. Então machuca da esofagite, tá? Então, a pessoa, aí tem um lado do cérebro. A gastro, eu tive privilégio na faculdade aprendendo, é um sistema anatômico de doença, sistema digestório, altamente vinculado com inervação. Nervo, fio elétrico. E que conecta com o cérebro também. Portanto, tem muito a ver a parte emocional, ansiedade, estresse, isso até para gerar problemas e sintomas,
ou para senti-los, manifestá-los. Então, que para você pode ser até uma erosão na esofagite ou na gastrite, sabe, do estômago, uma escavação mesmo, um buraquinho ali, de repente você não sente nada. É você, o teu lado emocional, o teu cérebro, de repente você... Tem um buraco enorme. O teu sangue italiano aí está berrando por uma mera esofagitezinha inicial que não tem escavação nenhuma. Então, o público tem que entender que o que você sente é muito individual, ou até de família, de cultural. Bom, segundo, quais são os sintomas comuns a gastrites ou afecções gástricas que podem constar do câncer gástrico? Também o câncer gástrico, é importante falar, é traiçoeiro. Ele pode não dar sintoma nenhum. Ele pode só dar um sintoma quando já está muito avançado. Especialmente os altos, que você quis falar, agora é importante falar. Porque os altos são surdos, eles estão até crescer aqui em cima, a comida desce de cima para baixo, pegou aquela parte distal lá, no fim mais embaixo, né, que até deu o nome de antro, e se está funcionando bem, não sente muita coisa. E às vezes ele, quando deu algum sintoma aqui, ou até começou a entupir, sabe assim, tá lá a comida em cima, que é a transição, né? O esôfago tem um diâmetro fino, né? Um tubinho, o estômago, a transição, cárdia, atrapalha a descida da comida. Opa, vai sentir muita queimação e de repente vai lá, endoscopia, que já comentamos, entrou dentro do tubo. Só a gente não pode perder, Marcelo, isso. Assim, o Marcelo está falando os sinais e sintomas então, eu vou citar. Que não são exclusivos, né? Não, mas agora eu vou citar alguns... Não, porque assim, isso é importante, porque assim, várias pessoas têm alguma coisa que não é exclusivo do câncer gástrico, né? Mas esse é o crucial de por que às vezes morre na praia a prevenção. Tá. Chegar. O câncer de estômago, que tem essas várias áreas do estômago, quanto mais para baixo, mais vai se assemelhar ao que tinha como úlceras e gastrites, quanto mais alto, às vezes demora para ter sintoma, mas tanto a pessoa pode sentir, não é exclusivo do câncer, um vazio no estômago, ele pode sentir queimação, ele pode sentir azia, ele pode sentir dor, sabe? Má digestão, entre aspas, do jeito popular que se fala, é quando, no fundo, é que demora muito para o estômago esvaziar, na medicina científica falando. Sabe como fica meio empachado, a comida fica muito parada no estômago, em vez de descer rápido, a pessoa fica meio parada, rotando muito e tal. Isso não é exclusivo de gastrites ou até de úlceras, pode ser benignos, que é o mais comum, mas o câncer de estômago pode ter também. Então, aí que tem que ter o alerta e por isso que tem que ter campanha de prevenção. Muito médico não sabe disso. Pode ser o médico de família, o clínico geral, ginecologista. Ao longo dos anos, nós pegamos ainda uma geração de médicos homens. As mulheres não queriam médicos mulheres. Ginecologistas eram homens só. Não queriam. Se apresentasse mulher, não queria. Imagina qual a proctologia, outra coisa. Então, isso mudou. E como uma pessoa jovem que ouve o programa, já há décadas que... Por isso que não é muito comum a paciente mulher falar minha ginecologista. Sim, mas apenas é porque mudou o costume. Então, seja a minha ginecologista, o meu ginecologista, tem que estar atento. Por quê? Porque acaba sendo o médico da mulher, que nem o clínico geral da mulher, né, durante muitos anos. Então, ele tem que estar atento para coisas de outros órgãos. Então, no caso do estômago, quem for... Por exemplo, esses sintomas que ficam se repetindo, não melhoram com o tratamento, mesmo quando ele foi no... generalista que pode tratar, ou um gastro, mesmo tendo feito uma endoscopia, que é um exame que, vou falar a curva, tem que falar, ele entra dentro do tubo que é oco, lembra? Com a câmera e olhando dentro, vamos supor que ele não viu câncer, ele não viu nada, ele viu uma gastrite intensa, viu alguma coisa assim. Aí entra um fator que eu vou falar daqui a pouco, que é o treino do endoscopista. Mas na hora que ele viu aquilo, alguém deu remédio, eventualmente ele recebeu a medicação. Esse é um exemplo. Está tomando a medicação que normalmente melhoraria o sintoma, mas não melhora. Não vai melhorando. Opa, o que está acontecendo? Então, se não fez endoscopia, tem que fazer. Mas se já fez, passou algum tempo, repita. Então, o problema é... Endoscopia só com sintomas ou você preventiva, né? Preventiva. Você faz endoscopia a partir de 30 anos? Uma vez entendendo sintoma, ausência de sintoma, ou a continuidade dele, que é o foco... Entendi, isso é importante. Tá? Pode ser até em gente mais jovem. Bom, então... O melhor exame no momento, até para matar 2 coelhos com cajadada só, endoscopias, que eu quero falar para a pessoa entender, porque como ela vai dentro do tubo, ela pode ver várias coisas, o aparelho encosta na parede, às vezes vê que a parede está mais rígida, não está tão elástica, são sinais sutis, e pode biopsiar.
Só para tirar outro mito do público. Estamos falando, biópsia não é igual a câncer. Todo mundo que em pânico fez biópsia. Não, biópsia é apenas, quer dizer, tirar tecido de alguém vivo. Quando é de alguém morto, chama necrópsia. Só isso. Eu queria tirar da pele para estudar a pele. Então, no caso, eu posso fazer biópsia para ver se tem gastrite ou o que for, tá? Mas com a biópsia, se eu vejo uma lesão suspeita de câncer, tem essa vantagem. Eu tiro uma biópsia que, em última análise, com um patologista vai fazer o diagnóstico. Às vezes é difícil, não se fazer, tem que fazer mais de uma, não entra nesse dado. Então, o que acontece? Tem 2 tipos de diagnóstico de medicina, em geral, para qualquer órgão. Vou definir. Se o paciente tem um sintoma ou um sinal, dor na perna, cor diferente na pele, se precisar de um exame, às vezes não precisa, de repente olhando faz. Por isso que o exame chama complementar. Não muda a boa medicina, que é história, conversar, exame físico. Às vezes é suficiente. Não precisa, faz o exame. Aí é diagnóstico. O exame é diagnóstico, porque eu tenho um problema, eu sinto algo. Saiu sangue nas fezes, por exemplo. Então, a colonoscopia, que é uma endoscopia de baixo, ou endoscopia alta também para ver, é diagnóstico. Eu quero ir atrás do que ele está tendo. Okay. A outra, que é o que você falou, para dar o nome dos bois, é rastreamento. É de prevenção, é quem não sente nada, e por questões estatísticas de epidemiologia, a gente sabe que uma determinada idade, ou sexo, ou histórico familiar, expõe a pessoa a maior risco de ter uma determinada doença. Então você propositalmente faz o exame, para quem não sente nada, para ver se acha alguma coisa. Aí é de prevenção. Mas está indicado isso? Tá. Então, no caso do estômago, o que acontece? Com a manutenção do estômago, com essas estatísticas, então, para o Brasil, vou te falar, estima-se até hoje que, por ano, 21 mil casos novos são detectados, novos, de câncer de estômago do Brasil, porém, menos de 20% deles estarão vivos em 5 anos. Olha a gravidade. E por que isso ocorre? Porque a maioria é diagnosticada avançado. De 21 mil, só 100? Não, só menos de 20%, ao fim de 5 anos do diagnóstico, estarão vivos. 400 só, de 21.400. Estarão vivos depois de 5 anos. Por quê? Errada? Porque é uma questão que choca, que eu quero te dar a resposta. O Japão, que foi o pioneiro de muitas coisas, e do rastreamento, e padronizou, estudou muito, ensinou todos nós, e todo o Brasil teve muito ensino com o Japão, e a USP, em particular, onde eu venho visitar o Japão. A maioria dos aparelhos de endoscopia colônia, inclusive, são os japoneses. O que eles faziam? Por uma incidência brutal, que tem até hoje, até na Ásia, no Japão, Coreia e tudo mais, a cultura japonesa, o estilo japonês de agir, e perfeccionista e encarar e tal, eles decidiram desde os anos 60 para os 70 e começaram com raio-x até, antes da própria endoscopia, com contraste. Pegava o cara na rua, pegava o coitado lá no ônibus, assim, sabe, no caminhão, entra aqui, ó, vamos fazer exame. Pegava o cara na rua. E com isso começaram a fazer diagnóstico, a endoscopia surgiu, coisa do tipo. Então eles implementaram um sistema em massa que para eles, custo-benefício do sistema de saúde, seja público ou privado, de justificar a endoscopia. O que aconteceu? Passaram a detectar o câncer inicial, que ganhou o nome de precoce, que em inglês é early, que tem uma definição específica, cuja cura, quando você acha nas primeiras camadas, pode chegar a cura mesmo, cura. E 99% de vida de 5 anos ou mais, 95%. Mas os tumores em geral, para o público entender, no caso do estômago ele é uma víscera oca, então estou falando do revestimento, mas na mama ele é sólido, ele tem um fator T que chama de verticalização, ele cresce às vezes horizontal, se espalha e depois ele invade, ele vai para a camada funda. Então, na hora que ele invade as camadas, o estômago, o intestino, pode parecer fino, mas ele tem uma espessura do tubo, né? Todo cano tem uma espessura por várias camadas. Na medida que ele vai invadindo e atinge certas camadas, as estatísticas mostravam que já caía muita sobrevida, porque estatisticamente ele espalhava mais, podia dar metástase e atrapalhava a sobrevida, mesmo quando se operava. Bom, então aí você tenta ver os exames, se tem gânglios, aqueles gânglios que a gente tem aqui, que quando tem dor de garganta aumentam. Todos os órgãos da barriga têm também, eles estão de defesa, esses gânglios, se chama linfonodos, nódulo linfático, é cheio de célula branca, são soldados de imunologia para matar. E pode espalhar assim por diante. Então o que acontece? Na hora que você pega câncer muito avançado de estômago, cada órgão tem uma periculosidade. O câncer, primeiro, não é um só, e não é o mesmo, depende do órgão, e mesmo em cada órgão tem cânceres mais agressivos e menos agressivos. A cara dele e o quanto ele cresceu. Então o público tem que entender, cada órgão é diferente. Bom, então no caso do estômago, às vezes faz muita diferença. Ele já invadiu demais a camada, espalhou,
cai muita sobrevida. Então, o que o Japão fez com tudo isso? O Japão, eu vou dar um número, ele conseguiu chegar no precoce, tem tudo a ver com prevenção, a hoje 70%, 80% dos casos novos sendo precoces. E só 20 avançados. Então, ele vai ter uma sobrevida de 5 anos brutal, maravilhosa. O Brasil, entretanto, que vai chegar lá, que, como todos os outros países do mundo, por ser diferente e não ter essa prevenção em massa, essa coisa de rastreio ainda, ele sempre chegava, às vezes, a 18% dos tais precoces de cura, 20% no máximo, imagina, 80% dos avançados. Explica o número que eu te dei. E no mundo todo parecido. E não mudou essencialmente até hoje. Essa é a resposta que você queria. Então, nós temos... Quando é que eu vou fazer endoscopia? Não. Que idade? Então, primeiro, sintomas nós já discutimos. Para tentar pegar precoce, a faixa etária... Essa é outra pergunta, na verdade. Você está querendo saber a incidência do Brasil. Não, eu perguntei a idade que eu faço endoscopia. Então, no Brasil, hoje em dia, não se chegou ainda o consenso assim, de lei clara, mas existe um consenso ad hoc entre nós, especialistas, que já a partir de 40, 45 anos de idade. Eu estou dando mais... Será debate. Os outros médicos que ouvirem, muitos divergirão de mim. E não estou nem falando esse nome em nome da associação também. Claro. Na minha visão, pela mudança de idade que está se vendo, até de incidência de câncer de estômago, era gente mais velha, até gente mais nova, que nem o prefeito Bruno Covas e outros. Eu tenho visto casos gritantes de gente até de 30, 35 anos, com esses tumores altos de cárdia. Tá? Então, eu diria que já para os 45, quem nunca fez uma, já devia fazer a sua, em gente treinada para fazer. Com sintomas, já justificou antes, porque é diagnóstico, e antecedentes familiares, por exemplo, se tem muito câncer na família, tem síndromes de vários outros cânceres, mas que também tem estômago. Aí não vou dar o nome. Mas o estômago? Se meu pai teve estômago, a chance minha é maior ou não? Sim e não. Tem cânceres familiares que aumentam a chance, mas tem cânceres que tem na família que não são tão hereditários. O Lifraumene é uma coisa complexa de vários órgãos que pode ter câncer, hereditária, tem até certos genes mutados, que também pode envolver estômago. Eu estou fugindo um pouco disso. Tá. Então, uma delas que vale a pena citar, então, que é só 1% dos casos. Então, vamos para o número que interessa. 90 e tantos % do caso, a esmagadora maioria, chama esporádicos. Caiu no indivíduo... por algo dele, de mutação, de gene, de um monte de fatores, mas não veio de família, não veio de herança genética. Então, a maioria não vem de família. Não vem. Ótimo. Existe... É isso que eu já preciso saber, meu público. Então, tem uma porcentagem menor, às vezes 5% a 10%, que são familiares, isso que eu queria entrar, que são familiares, mas não necessariamente hereditário, tipo um gene do pai passar para o filho. Aumenta a chance probabilística que teve tio, avô, um pouco mais, você fica de olho, que são familiares e envolvem outras síndromes como Lifraumene, Lynch, tem outros nomes, inclusive, por aí, beleza? Tá. A menor de porcentagem, mas que ganhou muita mídia nos últimos anos, porque achou, uma mutação de um gene hereditária, capaz de, tendo de pai e mãe, passar para o filho, a ponto de poder se pensar uma coisa mais agressiva impossível, de operar profilaticamente um filho jovem, que não tem nada de endoscopia normal, porque ele vai desenvolver aquele câncer ao longo do tempo, que é micro, não dá nem para ver na endoscopia, às vezes no exame, graças a Deus uma minoria, que é uma síndrome hereditária do câncer difuso hereditário, que é um tipo específico, foi descrito na Nova Zelândia, em inglês, né? Nova Zelândia há muitos anos, por um pesquisador numa tribo maori indígena, ganhou o mundo aos poucos, chegou no Brasil e deu à Universidade do Porto de Portugal uma vanguarda, ela é um dos grandes centros do mundo de pesquisar essa síndrome. Preciso citar a patologista Fátima Carneiro, virou estrela mundial, muita interação conosco do Brasil, por causa dessa mutação do gene que chama E-caderina 1, enfim, tem uma razão porque o nome, que eu não quero entrar, que você pode tentar mapear esse gene, nunca é tão simples, tem outros genes também, e estudos aí familiares diferentes, hereditário de passagem, que acaba se assemelhando a um que ganhou fama com algumas mulheres, até a Angelina Jolie, que ficou público, para ovário ou para mama, que é o BRCA1, BRCA2, que dependendo da mutação, até justificaria, tipo, profilaticamente tirar a mama fora, pela alta chance, mesmo mama normal, de ter o câncer. Não quer dizer que é obrigatório fazer isso. Mas até por que isso? Porque pela alta chance de desenvolver o lado genético, mas é uma minoria, poderia ter. O lado ruim é que você fica pesquisando o gene para cá e para lá, leva pânico e muita gente desnecessária. Então,
Na resposta do câncer de estômago, a maioria esporádica, eu acho que num país como no Brasil, pelas taxas de incidência e de prevalência, justificaria quem nunca fez, não vai mal fazer uma com 45 anos de idade. No caso do cólon reto, isso já entrou, desde os 50 ou menos. Dependendo do histórico de câncer familiar que a pessoa tem, no mínimo essa idade ou até antes. No caso do difuso, então, até criança de 14 anos, mas aí complica um pouco. E aí que é interessante o leigo procurar sites adequados, informações, procure seu médico próprio ou o lado especializado, que aí é complicante. Mas a maioria são esporádicos e dá para tentar prevenir com métodos de dieta, de comportamento, fumo, álcool, infelizmente, estão envolvidos. E do ponto de vista que também chama prevenção, sabia? Chama secundária. Prevenir, no termo estrito do latim, é evitar que aconteça. Pré-acontecer. Então, porém, o diagnóstico precoce, que é detectar cedo, prevenção, chama secundária, porque você influenciou numa mortalidade e evitou que acontecesse também. Você vê, se você pega não só pequeno, mas precoce, você dá 95% de sobrevida, você preveniu. Então, no mundo da epidemiologia já mudou a terminologia. Então, por isso que a nossa campanha tem que chamar de prevenção mesmo, porque o segredo é pegar cedo. O nosso sonho seria, e aí depende de várias fontes juntas, por isso que fomos atrás dos 9, federal, municipal, no caso de São Paulo, né, e tudo, América. Nós precisamos, porque muitos pacientes são de baixa renda e os de mais alta renda que se viu no mundo são os de cárdia. Então, o que está aumentando no mundo? Primeiro mundo, até no Japão, que não tinha. Estatisticamente, os de estômago para baixo estavam até diminuindo. Por quê? Por exemplo, refrigerador. O sal é muito importante para causar cloreto de sódio. Salitre, compostos nitrosos, que tem embutidos, defumados, até coisas boas aí de picles e tal. Então tinha salmoura para preservar a carne. Veio o refrigerador, geladeira, já diminuiu. Helicobacter pylori, é o nome em latim complicado de uma bactéria que se descobriu já há vários anos, deu o prêmio Nobel que descobriu, por quê? O estômago faz ácido, esse tal do refluxo que tal, mas é um filtro. Com ácido matava tudo que é bicho, porque o ar é sujo, a comida é suja, de bicho a boca é suja, o esôfago, portanto, recebeu, caiu no estômago para misturar e já ali faz um pente fino com ácido. Mas evolução, descoberta científica, uma vilã, uma espertalhona, que é o H. pylori resumido, que todo mundo, o leigo está cansado de ver na pediendoscopia e pesquisa de H. pylori, né? Descobriu que ela vive em pH ácido, né, mesmo assim, e ela se provou causadora de gastrite, daquelas úlceras também, e do câncer. Então a Organização Mundial da Saúde já definiu, ela é um fator independente, só que não do dia para a noite, que ela sim é uma causadora também de câncer de estômago, mais comum chama carcinoma, também do linfoma, que é que nem de gânglio tem no estômago. Helicobacter pylori entrou na OMS. O que fazer então? Aí virou um baita desafio. Quando trata, quando não trata, percentualmente. Por sorte, é uma minoria dos que têm H. pylori, que mesmo não tratados vão para o câncer. A Índia, por exemplo, tem milhões de pessoas com H. pylori. É o chamado enigma. Tem trabalho para o enigma indiano. É uma minoria que desenvolve. Tem várias razões. Depende. A bactéria também tem várias caras. Tá? Ela tem, não é a mesma bactéria, tem vários nomes, né? A cepa e assim por diante. Então, H. pylori também, como todo mundo, por causa de úlceras e a gastroenterologia, quando descobriu, assim a medicina, né? Aí vira a capa da revista, né? Eu sempre brinco com carinho, né? A capa da revista Caras, da Playboy, né? H. pylori, né? Então começou a tratar muita gente de H. pylori por aí, com antibiótico. Tem bom e tem mal de fazer isso. Qual é o mal? São 2 antibióticos, você pode, tratando todo mundo, criar resistência a antibiótico, né? Como qualquer bactéria. Sim. Você imagina tratar indiscriminadamente, que nem um rastreio, né? Preventivamente. Teve H. pylori, vou tratar. Todo mundo lê, fica preocupado, né? Não sabe. Você vai criar, e já está acontecendo. Previsivelmente, aqui já faz algumas décadas, nos últimos anos tem surgido no Brasil, vários países do mundo, resistência a certos antibióticos, protocolos de H. pylori. Outro, o cara pode se reinfectar depois, a pessoa pode se reinfectar, também não garante uma reinfecção. E aí, fatores familiares, de câncer ali, gastrites mais graves, são fatores que podiam pesar. Bom, isso é um fator. Já descobriram o Tostines do H. pylori ou ainda não? Qual é o Tostines? A vacina para H. pylori? Não, o H. pylori ele veio antes da úlcera ou a úlcera veio com o H. pylori? Olha, ambas existem. Tinha essa discussão muito. Sinceramente, ambos existem. Não sabia se o H. pylori que dava úlcera ou se a úlcera que dava H. pylori. Na verdade, é claro que tem uma fração de úlceras que não tinham H. pylori, mas ela também tinha H. pylori. Na verdade, uma questão de ácido que tem a ver com o câncer que é o seguinte: quem tem baixo ácido por várias razões, tem mais chance. E podia ter úlcera gástrica, você prolifera mais bactéria, e o comum do câncer de estômago, a gente era residente nos hospitais, a gente fazia ainda, media
quantidade de ácido que o paciente tinha, quando tinha úlceras ainda, chamava acidimetria. Então, o padrão da úlcera do duodeno era aumento, tinha muito ácido clorídrico. Nem todos tinham um aumento, na verdade. Na verdade, era 50%, mas era o padrão muito ácido. O do estômago não tinha, ou tinha muito pouco. Mas o dogma era de inglês, no acid, no ulcer. De um jeito ou de outro tinha que ter ácido. Sem ácido não tinha úlcera. Só que com o H. pylori, o que acontecia? Que ganhou. Se você não tratasse o H. pylori de quem tinha, a chance de voltar era muito maior, porque ele tinha o fator dele. Então, o resumo que você acha é o seguinte, talvez foi caindo o câncer de estômago na parte mais do cardio para baixo. Por quê? Porque tudo isso em conjunto talvez diminuiu a chance de ter H. pylori. Mas o do alto subiu e especula-se algumas coisas. Porque, curiosamente, não é uma lei, o H. pylori parecia até proteger os efeitos do refluxo. A obesidade aumentou no mundo todo, não é só do primeiro mundo. O Brasil, da minha época de residente, era um país que falava da fome, pessoa magra. Falar de obesidade mórbida ou cirurgia bariátrica, então, seria motivo de doidura, de chacota. Imaginar aqueles gigantes canadenses, americanos, né? Todo mundo sabe da epidemia de obesidade no Brasil. O Brasil desenvolveu por ter grandes cirurgiões, né? E isso nasceu no meu grupo, do HC, eu vi acontecer, os primeiros, o professor Arthur Garrido, merece o ouro, toda, né? O que aconteceu? Todas as 10, você já teve 3 presidentes mundiais das organizações de bariátrica brasileiros, congressos mundiais aqui, e hoje, no Brasil, olha a loucura, é o segundo país do mundo a fazer número de cirurgias bariátricas depois dos Estados Unidos. É o Brasil, de tanta obesidade que tem. Bom, a obesidade, há muito tempo se sabia que pode favorecer vários cânceres, por vários fatores inflamatórios. Então, para o estômago também. E no caso do estômago, um dos fatores também era por aumentar o refluxo. Então, na cardia, que é aquela transição, não se sabe totalmente, mas talvez, como correlaciona muito com a obesidade e com o refluxo maior, independente do H. pylori, talvez seja um fator de por que o carcinoma, que é o nome do câncer epitelial X, que me interessa, que andou aumentando na cardia ou do estômago que é alto, como pegou esses jovens, ou que infelizmente pegou o nosso prefeito, mas que deu mídia, que foi mais alto, o pessoal mais jovem, talvez seja esse fator. E o próprio prefeito, pessoal, mas todo mundo conhecia ele fit, né, muito magro, mas todas as fotos dele sempre foi obeso. Se você reparar o histórico dele, ele sempre foi obeso. Ele emagreceu então, depois. Marcelo, só porque infelizmente nós estamos terminando, eu preciso fazer 2 perguntas para a gente encerrar o nosso programa hoje. Uma é, aparentemente, pelo que você falou para nós, assim, a causa, entre aspas, do câncer gástrico tem mudando. Perdão, não existe a causa, são várias. São várias, mas tem mudado aparentemente porque está saindo da parte mais baixa do estômago e subindo para a parte mais. Então, aparentemente, a obesidade e outros fatores, refluxos e outros. E a pergunta que eu queria te fazer é assim: você até comentou, a gente foi e voltou em relação a que a presidente hoje da associação é uma oncologista. A pergunta que eu falo, o tratamento hoje, o que a gente chamaria aí o gold standard, ainda é cirurgia ou não é mais? Hoje em dia você consegue tratar câncer só com químio, tirando o linfoma, químio e rádio, ou se são adjuvantes. Como é que está o tratamento hoje? E se só salva quem pega precoce? Quem pega o estadio mais avançado não se salva. Vamos para a gente terminar então, nosso programa. Para dar um alento, com todo o esforço dessa escola japonesa, do tratamento cirúrgico radical, todo ele já elevou todas as curvas de sobrevivência há muitos anos até para os avançados. Então, tudo isso já melhorou no Japão e para quem pratica e no nosso meio também. Mesmo sem a química, tá? Bom. Tá. Cura, temos que ser honestos. Para pensar no ideal, aquela cura, aquele número, para a palavra assim, com aquele impacto, é o precoce. Né? Hoje só precoce não. Você consegue curar avançados também. Vários de nós temos pacientes operados que tirou todo o estômago, era avançado, invadiu, tinha até gânglio positivo, curados. Apenas a porcentagem é menor. Quando você expõe, muito menor. É bem menor comparado com o precoce. Veja. Claro, comparado ao que era, melhorou muito para o mesmo grau de avançado do que tinha. Mas se você bota o precoce, ele é o campeão. Bom, e nós queremos sair do número de 18%, 20% para maior. Perfeito. Aí precisa desse esforço público. Bom,
era cirurgia estrita. Por quê? Por uma questão de observação. As químios tentadas não davam efeito a mais. Primeiro se começou com chamada adjuvante, para você entender esse nome comum. Qualquer câncer, você tira todo o tumor, tudo que é visível, teoricamente, tudo que você pôde ver, o micro você não tem como ver, você tirou, você fez tudo. Então você vai somar, adjuvante, você vai dar essa químio quase que profilática para pegar o que você não vê, o que está circulando, o micro. Então, assumindo que pode ter um micro circulando, especialmente quando é muito avançado, né? Você sabe que a taxa é maior, você soma uma químio depois, adjuvante. Outros protocolos surgiram para dizer, ora, se eu ganho, se de repente surgiu uma droga adjuvante que começou a aparecer, aos poucos, não era maravilhosa, mas, por exemplo, primeiro, no Japão era um tipo de droga que não tinha no Ocidente, você vê, para o público entender, não funcionava tão bem em pacientes ocidentais, por várias razões, mas aí a Coreia usou um protocolo de drogas mais comuns aqui, aí também mostrou um efeito bom, mesmo associado à cirurgia radical, então começou a ter adjuvância, ótimo, você tem um progredido. Agora, em vários outros tumores, isso sempre podia se tentar, por que não começar antes também? Eu já enxugo um pouco, já mato muito dom, já sabe aquela guerra, você já bombardeia, vê o que sobrou e vai lá, manda as tropas e tira o resto. E ainda termina dando adjuvância também, né? Vamos assim. Então, um sanduíche, vamos dizer assim. Você fez um bombardeamento prévio, né? Diminui até o grau de avançado estatisticamente, mas você já tenta diminuir o que está espalhando, facilita às vezes a cirurgia. Por exemplo, às vezes ele estava invadindo outro órgão, era difícil tirar, né? O estômago com muita coisa, você já consegue até operar, tirar e tal, tira a cirurgia, continua sempre fazendo cirurgia e depois você continua mandando quimioterapia também, chama-se neoadjuvante, é o nome e tal. E tem outro que é perioperatório, que começou, continuou durante e tal, tem variações que não interessam. Então assim, então, para te dar o state of the art, primeiro entra um complicante que seria para ajudar, que eu falei, a imunoterapia. A imunoterapia são anticorpos monoclonais, são biológicos, que entram no lado de um gene, um receptor aí que não interessa, tal, que você descobriu que tem, que acaba ativando esses glóbulos brancos de defesa, seja lá do próprio estômago, perto do tumor, ou nos tais gânglios, que poderiam ajudar a matar o tumor. Sempre houve a dúvida, por que o tumor engana as nossas defesas? Né? Por que ele consegue sobreviver apesar disso? Né? Que nem eles estão para defender bactéria. Qual que é a novidade? Eles pegavam sempre os vários, os suspeitos de sempre, né? De usual suspect, que funcionavam em imunoterapias, melanoma, certos carcinomas renais, certos linfomas, sabe assim? Qual que foi a novidade? Essas imunoterapias novas, que está começaram a atuar em tubo digestivo também. Nunca em tubo digestivo, em câncer digestivo, do estômago, do esôfago, do colo, podia ter efeito. Começou a ter algum efeito. Por isso começou. Então, o papel dele está sendo testado agora. Então, o que eu posso te dizer? Nós queremos gostando. A gente sempre quer uma resposta simples, né? Infelizmente, vindo de mim, que é um cientista, não é tão simples. Eu vou explicar por quê. A taurocárdia, que às vezes é briga religiosa terra de ninguém, você vai ter brigas por trabalhos até prospectivos de testar neoadjuvância, por exemplo, associando a quimio-cirurgia. Só que frequentemente no título do trabalho ele fala gastroesofagio, ou seja, ele misturou gástrico e esofágico, que são, não tenho dúvida, eu estou convicto, já falei em palestra, quando fui na Tchecoslováquia falar, que tem uma coisa do mundo cárdia para cima, cárdia para baixo. Tem algo sobre o cárdia também, até usei no diapositivo, que é aquele filme, tem algo sobre Mary, lembra que eu disse? Algo também, tem algo do cárdia. Em vários aspectos que o tempo não vai permitir, mas existe. E de comportamento e tal. Do cárdia para cima, neoadjuvância, eu não tenho dúvida que tem seu papel. Porém, tirando o cardio e o estômago propriamente dito, não está provado ainda que essa neoadjuvância teria. Eu posso talvez manter a adjuvância. Mas dependendo do oncologista que você for ao centro, vão me xingar, dizer, não, imagina, já está estabelecido na adjuvância. Eu humildemente discordo, podemos discutir dados assim, então depende. Em nível cardio, para ter uma ideia, tá a Universidade do Porto, que eu te falei, que é top, participa de grandes estudos do mundo. Ana Ferro, grande estudante, você vê, já começou a ter estudos de mapa, onde o mundo começa a usar o termo em inglês, câncer cardia, non-cardia. Já começou até a estratificar para o mundo, por causa desse aumento do cardia, já é mundial a terminologia Cardia, não de cardia. querer focar na cardia, não cardia, porque sabe que é diferente, comportamento diferente, talvez causas diferentes, portanto tem que levar essa diferença também. O que eu diria?
você não pode tirar a cirurgia. Eu ainda acho que a cirurgia é o principal da massa. Em que aspecto? Ao contrário de um linfoma, por exemplo, a químio, mesmo dada de cara ou depois, não tem aquele efeito ainda potente de derreter o tumor gástrico, diferente de outros casos. Às vezes até acontece. Então, a questão é, começo antes e opero. Começo antes e opero e continuo com químio. Opero e dou químio depois ou não. Não há ainda uma a reunião de consenso depende de cada sociedade, de cada país. E quero alertar o público, hein? E os colegas, já que o colega está vendo, nós médicos temos nos expostos a perigo. Vou dizer o quê? Conquanto, né, a palavra que talvez o presidente Temer usaria, né? Conquanto nós todos queiramos diretrizes, guidelines, né? Consensos para seguir um protocolo para todos os médicos. E aí entra até a coisa do provedor de saúde, tudo que nós falamos da outra vez. Sim. E para o paciente que é coitado, ele merece. O que eu quero fazer com o meu câncer de estômago? Né? Na hora que você estabelece uma diretriz, um guideline, estudos, até uma meta-análise, que ninguém tem direito o que é, revisão e tudo mais, acaba criando, sai pela culatra, pode cair, sai pela retaguarda, que se você não fizer aquilo, então você está fazendo um erro médico. Você errou, você não fez o protocolo, e não é assim que funciona, não é de verdade. Uma diretriz não é necessariamente o certo versus o errado. Ele pode estar mostrando um consenso atual, e a medicina é mutável, conforme os dados vão vindo dos trabalhos, para orientar o que de consenso de especialistas deve ser o melhor. E às vezes, quando é standard of care, sim, as associações de especialidades falam, mencionam que esse deve ser o standard of care, quer dizer, a de escolha, a principal de escolha, que aí você deve se nortear. Ou seja, claro que existe no mundo correto, honesto, científico, uma gama ou um número menor das melhores práticas médicas. E claro que vai ter loucuras que não devem ser aceitas e canastrões e erros e tudo mais. Mas assim, precisa tomar cuidado com as diretrizes. Então, no caso do estômago, conforme o local dele, pode mudar. Pode mudar o standard of care. Mas o público tem que saber, os médicos. A quimioterapia entrou para ficar dentro de um conceito de câncer de estômago que antes não tinha nem lugar. Vide, Tchecoslováquia, Nora Querida e tudo mais. Imunoterapia está entrando, só não sabemos ainda que papel vai ter fundamental. Então, cirurgia para os avançados tem que pensar. Às vezes, até para precoce, você faz uma pequena cirurgia que tira um pedacinho de estômago por laparoscopia, mas hoje eu quero passar essa mensagem. Queridos concidadãos brasileiros, leigos e médicos, achar o precoce pelos métodos ou de indiscriminado, rastreamento. Rastreamento é que nem eu estou olhando com o binóculo de propósito para ver se tem um inimigo que não existe, para ver se tem um bandido. Eu não sei se tem, eu quero ver, né, você acha? Sim. Ou tendo sintoma. Quando você acha um precoce, a endoscopia avançou tanto que ela própria pode operar por dentro, sem cortar o estômago, sem cirurgia, e resolver o problema do indivíduo. Com a própria endoscopia, evitando a cirurgia e, portanto, curando, que é precoce. Nem todos se aplicam, mas assim, já tem reuniões de mundiais de critérios para poder permitir, como primeira opção de tratamento, por isso que eu digo, depende do lugar que você não quer, ressecção endoscópica para um precoce, que cura sem operar, sem nada, nem cirurgia, com as alterações de idade. Então, olha a importância, no caso do estômago, do diagnóstico precoce, até... Pessoal, público, não fujam do médico e medo. O pessoal o brasileiro gosta de tapar o sol com a peneira. Sabe que por que muitos não fazem exame que o médico pede? Medo do que vai encontrar. Ele foge, ele se engana. Você tem a chance até de tirar por endoscopia. Então, a campanha existe, nós temos que pegar todos os setores da sociedade, todos do Brasil, todos os setores públicos, privados, o que for, para conscientização do problema, que é disso, ter acesso aos métodos diagnósticos que é endoscopia, isso tem no Brasil todo de alta qualidade, é uma questão, às vezes, do público saber, ou do médico do paciente saber. Eu diria que, coisa minha, eu acho que 45 anos está de bom tamanho, se nunca fez, faz sua endoscopia, quem tem treino, né? E antecedentes, mais ainda, sintoma não se discute, sintoma você faz de qualquer jeito. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Marcelo, eu queria agradecer mais uma vez você ter participado conosco. A gente vê o seu entusiasmo nesse do câncer gástrico. Isso para mim é muito interessante, muito gostoso ver alguém assim tão envolvido, entusiasta nessa campanha. Eu queria agradecer, ter a oportunidade de conversar com você, de discutir com você, de aprender com você nesse mais um episódio. Obrigado. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. E lembrem, sempre o diagnóstico precoce para a gente tentar
né, curar todo mundo e acabar com essa... Última frase Então rapidinha que sai no site da BCG desse mês, texto curto meu. Prevenir é sempre melhor que remediar. É isso aí. Ditado popular. Pessoal, boa noite, obrigado, bom feriado amanhã. Feliz dia 7 de setembro. É isso aí. Marcelo, obrigado, Gabriel. Pessoal, obrigado, hein? Tamo aí. Ó, foi